Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas para Puerto Cabello e São Paulo, hoje à noite, às 21h30. Bastidores da política no São Paulo e atualizações sobre Beraldo e desejo da diretoria e de jogador, além de mais análise, opinião e informação sobre o nosso tricolor. Então vambora pro vídeo! Cara, o América é o primeiro Rafinha, jogo, né? Rafinha mais reclama que joga. O Rafinha também é outro personagem dessa era do Dorival, curta era no São Paulo. O cara jogou 300 minutos em 3 partidas consecutivas e não podia jogar como lateral na época do Rogério. E jogou, aguentou as 3 partidas sem abrir o bico. Erros existem. O time do São Paulo continua sendo o mesmo time, sem jogadores do departamento médico. Continua sendo um time limitado. Só que todo mundo começou a render praticamente o máximo que pode. O Rato, que o Mancini falou, é reserva do Dorival. Quando o Rato entra no segundo tempo, com aquela massa, ele faz diferença. Quando ele começa o jogo, ele tinha que ser substituído aos 15 do segundo, né? São Paulo mudou a forma de atuar e acho que isso potencializa os jogadores. Mas a mágica não transforma o jogador que é limitado num jogador bom, ou craque, ou acima da média. Isso não tem no São Paulo. Continua não tendo. Tem vários jogadores que não jogavam nada e estão jogando? Não, mas tô falando, não tem jogador acima da média, um craque para definir jogo, essas coisas não tem. Depende do coletivo. Hoje o São Paulo tem um coletivo. Mas aqui, ó, Luciano, Rafinha até mais tem carreira melhor, mas Luciano, Rafinha, Marcos Paulo, os caras nem jogavam, quer dizer, Marcos Paulo não jogava. Estão jogando muito melhor. Sim, claro, mas isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, o fato de eles estarem jogando muito melhor não transforma os caras em craques. É que a gente não tem transforma o cara em Gabigol ou Renato Augusto. Não tem. Isso é... A quantidade de finalizações do São Paulo com jogadores variados, enfiando o pé na bola, mas com gosto. Todas. Mais um agora. Todas. Isso é sinal de confiança, cara. Uhum. Então, assim, para você arriscar chute do jeito, todos, Pablo, Caio, Nestor, Luciano, né? Então a quantidade de finalização, respaldo. Então, assim, porque o jogador soltar a perna, o cara precisa estar confiante, senão ele nem arrisca. A quantidade de chutes, a meta do Vasco, de uma forma, vou arriscar, e os caras estão arriscando. E aí a possibilidade de jogadores que estavam assim, renegados, produzirem mais, é muito maior. É o que está acontecendo. O gol de cabeça do Beraldo, vocês repararam? Como tem 4 jogadores até a bola chegar no Beraldo. O primeiro vai, quase que depois da linha da pequena área, entra. Aí tem mais um que vai na direção do goleiro. Um terceiro que sobe até a bola chegar no Beraldo, que faz o gol. Se ele estivesse sentado, ele faria o gol. Ele está em pé, ele não precisa nem pular. Exatamente. Entendeu? Então, é trabalho, né? O Rodolfo Nunes fala o seguinte aqui, ó. Quando o São Paulo entendeu suas limitações como time e desfalques, fica mais fácil entender o que se pode conseguir. Aí ele parafraseia a Marília. Bolinha na bolinha, quadrado no quadrado. Fazer o básico no futebol brasileiro é uma vantagem gigantesca. Onde eu quero chegar, Mancini? A pergunta é, fazer o básico, beleza, então você vai lá, você vai ganhar do Vasco de 4-2, aí você vai ganhar do América de 3-0, do Internacional, que agora está caindo pelas tabelas, beleza, você vai empatar com o Curitiba, que é o último colocado. Não vai chegar uma hora, que não é colocar quadrado na bolinha, não é isso, que vai precisar tirar outros coelhos da cartola? Vai. E essa é a questão. O trabalho do Dorival, por enquanto, é retilíneo corretíssimo. Vai. Pôs que tinha que jogar, ganhou jogos que tinha que ganhar, empatou que tinha que empatar. Então... Não tem uma hora que... Essa hora, Casares, Belmonte, eles estão tudo num cobertorzinho, aquele cobertor fininho, sabe, que esquenta. Estão tudo de pantufa, tá todo mundo escondidinho, né? Tá todo mundo escondidinho, mas o São Paulo tem a grande chance de pagar pelos erros na hora H. Qual é a hora H? Preciso ganhar 2 jogos seguidos para ir para Libertadores e preciso ganhar este para ir para a final da Sul-Americana. Porque não tem coelho. Tem cartola, mas não tem coelho. Entendeu? Corre esse risco, sim. E é grande, e não é pequeno, não.
Porque a confiança, o embalo, a segurança do jogador, ela está também muito atrelada a 8 jogos e nenhuma derrota, né? Agora, sabemos que se o São Paulo mantiver isso, 8 jogos, nenhuma derrota, vai lá para cima mesmo, que é difícil manter, né? Porque continua sem reforços, continua sem... O departamento médico não entrega ninguém, né? Agora tem essa história do Mendes. A gente tem uma insegurança ainda que permeia e que o Dorival blinda por ele, né? Ele faz o trabalho alheio, independentemente dessas questões, mas que para mim tem limite claro. Agora, qual é, meu irmão? Não sei, ó. Aqui não está me apontando nada. O que eu sei é que eu vou, Arnaldo, almoçar hoje e que hoje é dia do pudim, para vocês que gostam. Mesmo? Hoje é dia do pudim. Quem tem que trabalhar agora, acho que o primeiro mês de trabalho do Dorival foi muito bom. Quem tem que trabalhar agora é a diretoria e o Departamento Médico de São Paulo. É isso. Para aumentar a possibilidade, né? Porque se o São Paulo, do Departamento Médico, de 12 tira 6, o cara passa a ter 6 reforços para escalar. Alguns de um nível melhor até que os titulares. Quem tem que trabalhar agora é o Departamento Médico de São Paulo e a direção de São Paulo. Os caras que estão com a pantufinha lá escondidinho, achando que não é com eles. O trabalho é deles, para aumentar a possibilidade do clube na temporada. É isso. O Kleber aqui... O goleiro Felipe Alves, né, estava emprestado aí lá pelo Fortaleza até o final dessa temporada agora de 2023 aqui ao São Paulo, mas ele não vinha sendo utilizado pelo técnico Dorival Júnior, não era nem o reserva imediato do goleiro Rafael, que vem brilhando nessa temporada agora de 2023 com a camisa do Tricolor, foi contratado, né, para essa temporada. O Rafael Jandrei acabou se machucando, o Felipe Alves, ele não assumiu esse lugar de número 2 do São Paulo, o goleiro Leandro, de 18 anos, é quem vem fazendo às vezes ali de reserva imediato do goleiro Rafael, então o Felipe Alves foi liberado aí para cuidar do seu destino, tomar novos rumos aí na carreira agora nessa temporada de 2023. Já o Rodrigo Nestor, esse sim, vem sendo muito utilizado pelo Dorival Júnior, tem sido o grande jogador aí desse meio de campo do time do São Paulo agora que o Dorival voltou aqui para o Tricolor. O Rodrigo Nestor, ele sentiu um incômodo na perna esquerda, né, na partida contra o Vasco, aí vitória do Tricolor no último final de semana lá no Morumbi, como a gente já disse, pelo placar de 4-2, e nem viajou lá para Venezuela para esse jogo da Copa Sul-Americana. Ficou aqui no Brasil, passou por exames aí, foi constatada apenas uma fadiga muscular, não é nada que preocupe a comissão técnica do Dorival Júnior, mas ele ficou aqui para se tratar, para trabalhar bem e para voltar muito brevemente aí a defender a equipe do técnico Dorival Júnior. Com isso, Michel Araújo deve ganhar a condição de titular nessa partida diante do Puerto Cabello, ele que chegou também recentemente aqui ao São Paulo, foi muito elogiado pelo então técnico Rogério Ceni, um jogador ali de meio de campo que pode fazer várias funções, inclusive já fez gol com a camisa do São Paulo, pode ser que ele seja utilizado aí nessa partida contra o Puerto Cabello, lembrando que o São Paulo não divulga aí a lista de relacionados para as partidas, então a gente imagina que o Michel Araújo possa ser utilizado nesse jogo da Copa Sul-Americana, tá certo, Michel? Difícil, viu, Michel? Foi a viagem do São Paulo lá para Venezuela, o Tricolor entra em campo amanhã contra o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, mais um jogo importante, o Tricolor é o líder do grupo D, tem 7 pontinhos conquistados aí, tá muito próximo de uma vaga, claro, a gente fala isso muito próximo por causa dos outros adversários, o Tigre tá ali com 6 pontos, tá pertinho do São Paulo, é um jogo importante, mas a logística para chegar lá em Valência, na Venezuela, foi bem complicada. São Paulo foi para a cidade do Panamá, um voo aí de 5 horas, conexão de mais 4 horas, depois um voo até Valência de mais 2, 3 horas, o Tricolor que embarcou na madrugada de hoje aí para essa logística toda, para essa saga até lá a Venezuela, mas já chegou, tá tudo certo, amanhã tem uma ativação lá no hotel, não vai fazer treino na Venezuela o São Paulo, e aí sim vai para esse jogo contra o Puerto Cabello, jogo importante, daqui a pouquinho na minha segunda entrada eu vou falar um pouquinho mais desse jogo, porque tem desfalque importante na equipe do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior tá bem demais no comando técnico do São Paulo nessa segunda passagem, 9 jogos e ele ainda não perdeu, Michele, 5 vitórias, 4 empates, mais de 70% de aproveitamento. E como a logística foi complicada para chegar lá na Venezuela, a tendência, minha querida Michele Janela, é que tenhamos um time misto do Tricolaço do Morumbi aqui no nosso país vizinho, lá na Venezuela, para esse jogo diante do Puerto Cabello. Com time misto, dá para ganhar do Puerto Cabello, Michele? Daqui a pouquinho eu volto. Ai, meu pai, time misto, mas por que, né, isso? Tem que ser assim? Acho que tem que ser sim, Michele. Eu entendo que o Dorival está administrando bem, a classificação ela não está garantida na Sul-Americana, mas está encaminhada. O São Paulo não tem um elenco um elenco numeroso em relação a jogadores, então você tem que dosar um pouco. O momento é bom para isso.
né? Então, de repente, arruma um empatezinho lá, ou até com um time misto pode pegar a vitória. A viagem é chata, ao fim. Uma viagem extremamente desgastante. Saíram e não chegaram ainda. Você vai pro Panamá, sobe pra depois descer pra Venezuela, porque não tem voo direto. Será que os caras estão indo de ré, velho? Não é possível, não chega nunca. Muito de ré. Tá lá, né? Pô, não é possível, não chega nunca. De ônibus e de ré. Entendeu? Então é o seguinte, mas vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa é esse São Paulo do Dorival, e é inevitável, Bacérgio, não comparar com o São Paulo do Rogério. É inevitável, com todo o respeito que o Rogério merece, são os mesmos jogadores, ou seja, são os mesmos ingredientes, é a mesma forma, é o mesmo forno e o bolo está saindo diferente. O bolo do Dorival é um bolo bonito, um bolo saboroso, e o bolo que estava saindo lá do forno do Rogério era um bolo que estava, sabe aquele bolo murcho que não, né? É isso que está acontecendo. Foi o jogo mais interessante da rodada, o melhor jogo da rodada. Inclusive assisti esse jogo, foi um jogo interessante. São Paulo faz 2-0. Quando ele toma 2-2, a gente lembrando no bolo do Rogério, ou seja, no time do Rogério, o São Paulo praticamente murcharia. E a possibilidade era do Vasco virar para cima. Porque era isso que acontecia. Não, foi ao contrário. O São Paulo, ele faz 2-0, toma um 2-2 e com autoridade vai lá e busca um 3 e um 4-2. E sai grandão. Sai grandão até com a possibilidade de mesclar jogadores. Então o trabalho do Dorival até aqui, mesmo sem tempo para treinar, não há tempo para treinar. Tá treinando dentro do ônibus, dentro do avião. Antes desse jogo de amanhã, o São Paulo não vai treinar. É isso. O São Paulo saiu de sábado, folgou no domingo, depois de ter vencido o Vasco, embarcou na madrugada de segunda-feira para Venezuela. Eles vão chegar tudo quebrado lá, né, gente? Assim, tudo cansado. E o resultado tá saindo dentro de campo. Melhorou no astral, o Dorival foi cirúrgico em algumas situações. O Luan era um problema pro Rogério, não foi um problema pro Dorival. Não, foi a solução. Falou, vem cá, você vai jogar, você tem contrato do São Paulo, você vai jogar. Marcos Paulo teve aquele problema de rede social, de relacionamento. Só gol. Tá aí, tá jogando. Os meninos da base, Cotia está dando resultado. Até o Nestor, que foi buscar um auxílio psicológico, né? E foi um gol de desabafo. Você vê na comemoração, Bacete. A gente falava ontem no mesa. Ele vai, ele beija a bandeira. Ele ficou ensandecido com o gol. Se ele tiver mais. Belo gol. E um belo gol. Então tudo se encaminhando e é muito mérito do Dorival Júnior. E o Beraldo, hein? Mais de 300 milhões, 324 milhões de reais é a multa rescisória se a gente fizer a cotação dos 60 de euros. A notícia que o Eduardo Rodrigues, jornalista, deu falando sobre essa questão da multa, né? A gente tinha trazido aqui no canal algumas informações importantes de que o Beraldo receberia ou está por receber um salário maior e que em outras conversas já tinha ficado acertado nessa renovação até 2026 que ele teria essa multa mais alta. Uma multa ali, né, próximo ao que é o Endrick, ou que foi o Endrick no Palmeiras, né? Então, assim, é uma multa alta, é um jogador muito valorizado, é um jogador que o mercado europeu já está de olho, os scouts dos times já olham para o Beraldo de uma maneira diferente, não só como um jogador que está subindo e está buscando posição, é um jogador consolidado hoje numa grande equipe como é o São Paulo, e é um jogador protagonista dentro do time e muito jovem, né? Então, um jogador de 19 anos está naquela idade exatamente que os grandes clubes da Europa vão lá e vão buscar esse jogador. Mesma coisa que aconteceu com o Éder Militão, foi pro Porto, do Porto ele foi pro Real Madrid e hoje é uma realidade dentro da seleção brasileira. É um jogador que dificilmente a gente vai ver fora de uma seleção brasileira. O Militão é jogador da próxima Copa para ser titular. Então, assim, é um caminho que o São Paulo busca pro Beraldo diferente do que foi de outros atletas da base. Ficou até o final do contrato e aí você acaba tirando menos e aí o jogador, né, acaba indo embora e o São Paulo não lucra tanto. No caso do São Paulo, com uma multa alta dessa que você inibe qualquer chegada de clube, né? Os clubes que ficam em cima desses jovens jogadores, o São Paulo também tem um tempo de contrato maior, é até 26. E o São Paulo quer que o Lucas Beraldo fique pelo menos uma temporada para ele performar e ele conquistar, né? Esse é o mundo ideal, que muitas vezes nem sempre acontece. Mas o São Paulo tem esse planejamento pro Beraldo e não quer cometer erros que o clube cometeu no passado. O Antony saiu, já estava mais pro final, mas o São Paulo conseguiu uma grana, o próprio Militão, enfim, o São Paulo então busca ali se precaver de qualquer assédio europeu e vai acontecer isso naturalmente e não vai liberar, não pensa em vender já nessa janela agora. Pode até aparecer uma proposta, mas o São Paulo entende que não é o momento de você vender um jogador que hoje é uma realidade dentro do teu time titular e é um jogador que está performando, fazendo gols. Podem olhar os clubes, olheiros vêm, assistem os jogos, fazem anotações e tudo mais, sondam, mas o São Paulo pensa numa próxima temporada, né? No ano que vem, pensar em fazer algum tipo de negociação com um jogador que certamente, do jeito que ele está se desenvolvendo, vai ter uma performance muito melhor do que a que tem hoje. Bora falar sobre a política do São Paulo, vitória super importante de Júlio Casares nos tabuleiros do Morumbi.
Júlio conseguiu tirar da oposição talvez a voz mais forte e presente hoje. Vinícius Pinotto, você lembra dele? Ele apareceu no São Paulo, primeiro emprestando uma grana para a aquisição do Centurion, depois deu uma contribuição importante como diretor de marketing e chegou a ser até alçado a diretor de futebol. Um cara de enorme capacidade financeira, muito sério e até por isso bastante respeitado. Pinotto era, por exemplo, a pessoa, o conselheiro eleito na última eleição com mais votos entre todos os opositores. E o Pinotto acaba de aceitar um convite para trabalhar na situação, ele vai ter um cargo de assessor especial do Júlio Casares. Casares identificou no Pinotto alguém com influência política, mas mais do que isso, alguém que poderia ajudar no dia a dia do São Paulo e conseguiu convencê-lo a deixar a oposição e se juntar à situação. O que eu tenho ouvido, desde que publiquei essa matéria com exclusividade no meu blog nessa segunda-feira, é de que o Pinotto será preparado para suceder o Júlio Casares, não na próxima eleição marcada para o fim do ano, mas na outra. A ideia é que o Júlio cumpra 2 mandatos como presidente do São Paulo, a partir daí ele não pode tentar uma reeleição e o Vinícius Pinotto seria esse nome. Só para arrematar sobre o São Paulo, a oposição talvez nem tenha candidato para a eleição marcada em dezembro. Nomes como os de Marco Aurélio Cunha e também de Roberto Natel parecem desgastados internamente, teriam pouco apelo dentro do Conselho Deliberativo e a oposição agora vai ter de quebrar a cabeça para encontrar alguém que possa concorrer com o Júlio Casares, que vai buscar a reeleição. Bora falar agora pessoal, a provável escalação deve ser um time misto, mas deve ter um ou outro titular, de acordo com o GE, Rafael, Rai Ramos, Diego Costa e Alan Franco, Patrick Lanza, no meio Pablo Maia e Luan, Alisson, Luciano, Caleri, e aí fica a dúvida ali na última do meio campo, se aí você joga o Luciano recuado e coloca o Marcos Paulo, se você vem com o Wellington Rato, ou se você vai com até o Michel Araújo para o lugar do Nestor. Nestor e Arboleda, que não viajaram, estão tratando aí de o Nestor de um princípio de lesão e o Arboleda de um susto ali, um desgaste com aquela quantidade de jogos, então os dois não viajaram. Os demais, o grupo inteiro viajou, até porque, como disse o Arnaldo, São Paulo não tem quantidade de jogadores, né? E agora cabe a diretoria e o DM darem a resposta, né? Trazerem os reforços que estão lá perdidos, esquecidos no DM, porque de lá ninguém sai. Então assim, o São Paulo vai enfrentar o Porto Cabedelo com essa escalação que eu passei, até com a escalação se fosse toda reserva, acho que tem grandes chances. É um time muito fraco, é o lanterninha do grupo. Então assim, tem que, já que foi, tem que buscar a vitória. Mais um jogo para manter a invencibilidade e não só isso, encaminhar a classificação. Vídeo que, como disse em vídeos anteriores, os próximos 2 jogos pela Sul-Americana são no Morumbi, né? E aí você pensando numa sequência duríssima que o São Paulo vai ter, esse é o melhor momento até para você ainda botar os titulares, porque você tem o Porto Cabedelo, Goiás e Sport, em tese, jogos mais fáceis dos que virão, né? Porque depois tem Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio. E aí, meu amigo, salada mista completa, além do adversário, se o São Paulo passa pelo Sport, mais difícil na Copa do Brasil. Vídeo que só sobrarão clubes da primeira divisão do Brasileirão. Brasileirão que é duríssimo aí. Essa sequência do São Paulo no Brasileiro é só time praticamente campeão brasileiro. Então é o tempo necessário para o Dorival aí poder ajeitar ainda mais a equipe. E assim, se a gente ficar preocupado com essa sequência, acho que os adversários também ficam preocupados com o São Paulo. São Paulo que é, como eu sempre digo, um time duríssimo para se jogar contra, né? Ele vem de cara a derrota. E com relação às outras notícias, com relação ao Beraldo, uma boa notícia, mas aqui é o seguinte: sábado, representante do Newcastle estará no Morumbi para ficar de olho no Beraldo. O Newcastle, que hoje é o clube com bilionário, o maior bilionário do mundo, uma bilionária aí mais bambambam, que tem mais dinheiro do mundo, vai ficar de olho no jogador. Se gostar do que vê, meu amigo, o cara tem bala na agulha para pagar os 300 mil. Se pagar os 300 milhões tem que ir, né, gente? Não tem condições, mas é o que eu falei. Se chega numa proposta acima dos 15 milhões de euros, ou está chegando a 20 por um zagueiro no Brasil, que não tem nenhum ano jogado, acho que vai ser muito difícil São Paulo manter o jogador, né? E lembrando aqui que fique uma temporada, e normalmente a janela de final do ano é mais fraca que a de meio do ano, né? Será que o Beraldo aguenta ficar mais um ano e meio no São Paulo? Do jeito que está jogando? O São Paulo seria ótimo, porque um time que busca ser campeão começa com uma boa defesa, e hoje o São Paulo tem essa boa defesa. A dificuldade do meio campo para frente, mas era assim, o trabalho do Dorival tem se mostrado interessante. São Paulo consegue hoje trabalhar pelo meio, fazer jogadas ensaiadas, bola de pé em pé, chute de fora da área, que o Arnaldo disse. Hoje o pessoal tá com aquela confiança que mete o petardo e o petardo vai em direção ao gol, e aí o goleiro adversário que se vire.
Então, assim, vamos aguardar, né? E com relação a bastidores políticos, desde que o Casares conseguiu, depois de uma derrota, né, ele tentou a reeleição, perdeu inicialmente, mas depois se recuperou e fez novamente as eleições e foi confirmada a reeleição, o Casares vem fazendo movimentos para se manter no poder. E tá claro que vai conseguir, a não ser que São Paulo, tipo, no final do ano vá para a Série B, entendeu? Mas de resto, São Paulo se manter e ainda conseguir abocanhar um título, ou chegar ao menos em alguma final, as finais de competições, e conseguir uma vaga de Libertadores, Casares tá com a mão na reeleição. Isso sem contar que ele mostrou melhora dos números no balanço financeiro. Tá brigando para que esse ano ocorra o mesmo, visto que ele não fez nenhuma loucura com relação a contratações. E é o que eu digo, se vier uma boa oferta, seja por Beraldo, seja por Pablo Maia, seja por Nestor, por mais que diga que inicialmente a vontade da diretoria não é vender, mas como é que você vai cobrir 140 milhões de vendas? Né? Então, tudo bem que hoje, contra o Goiás, se pouco mais de 25 mil pagantes forem ao Morumbi, o São Paulo já terá adquirido, já conseguido o número de 500 mil torcedores no ano que já foram ao Morumbi, o que é fantástico. Você está falando do mês de maio. A gente tem mais aí, pelo menos 6 meses de futebol brasileiro. Então, a torcida está dando a sua parte. Só ver que a última receita do São Paulo foi 3 milhões e 300 mil reais, né? Então, assim, o São Paulo ainda tem dificuldades financeiras. Por mais que fale que gostaria, e eu sei que até que eles gostariam de manter o jogador, mas tudo depende da proposta. E do jeito que o Beraldo tá jogando, meu amigo, o representante do Newcastle vai ficar feliz da vida. E lembrando que o Newcastle agora tá na parada, se classificou para Champions e deve vir forte no mercado. E, cara, o Beraldo é jogador para time grande na Europa. Fato. A única coisa talvez que você possa falar que peca é a nível de velocidade, mas de resto, o cara é bom em todos os atributos, né? Então veremos, vamos aguardar. Hoje dentro do Puerto Cabello de São Paulo, 9h30 da noite com transmissão da ESPN. E além do local ser ruim, o horário é ruim, é tudo ruim, né? O dia é ruim. Mas vamos acompanhar nosso tricolor com a expectativa aí de manter a invencibilidade. Quem sabe faça um bom jogo, porque o primeiro, apesar de ter vencido o Morumbi, foi o último jogo com o Rogério Ceni. O jogo foi horroroso. Vamos ver. E eu acho que o Dorival vai acabar fazendo uma experiência ou outra, que faz parte também do processo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Reforçando que o canal está quase chegando a 40 mil inscritos e se você não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.